Diga aí, amiga, aqui é o Felipe Pereira e nessa aula nós vamos falar sobre mercado consumidor, que é um dos componentes da arena em que o seu negócio está inserido. Bom, o objetivo dessa aula é conhecer aspectos ligados ao mercado consumidor para analisar a sua atratividade. Então nós vamos analisar vários aspectos do seu mercado, do ponto de vista de clientes, e ver o que é um mercado atrativo e o que é um mercado que não é tão atrativo. Quanto maior a atratividade do mercado, maior a lucratividade que você pode ter. Então, bom, o que é um mercado consumidor atrativo? Existem algumas características para eu identificar que um mercado é atrativo. A primeira delas é a quantidade de pessoas que existem nesse mercado. Então, quanto mais gente tem no determinado mercado, maior tende a ser a atratividade dele. Então, mercados com muita gente, mercados que tem, por exemplo, blogs muito grandes, que tem fanpages com muitos fãs e assim por diante. Vou falar daqui a pouquinho como a gente analisa essa quantidade. Quanto maior a quantidade de pessoas, mais atrativo é o mercado. Segundo ponto é o interesse do cliente no meu produto ou serviço. Então, existem mercados em que o cliente ele tem muito interesse no meu produto ou serviço, ele vai no Google, ele procura por aquele assunto, ele vai no YouTube, ele procura por aquele assunto, e assim por diante. Existem outros mercados em que o público tem um determinado problema, mas ele, por não estar consciente daquele problema, ele não demonstra muito interesse no produto ou serviço. Então eu preciso conversar com ele, ele tem um grau de consciência daquele problema menor, eu preciso convencê-lo da existência do problema para depois convencê-lo de que o meu produto é uma solução para ele e de que ele deve aproveitar aquela oferta. Quanto maior o interesse das pessoas no meu produto ou no meu serviço, isso está associado ao grau de consciência, também está associado ao grau do problema que ela tem, problemas que são muito grandes, problemas que causam muito prejuízo a ela, problemas com que a pessoa se depara com uma frequência muito alta, geram produtos que o cliente tem mais interesse. E também é importante analisar no mercado consumidor o poder aquisitivo. Muitas vezes estamos em mercados em que o público-alvo não pode pagar. Então, por exemplo, eu estava trabalhando com uma cliente de consultoria, alguns meses atrás, e ela estava oferecendo produtos na área de desenvolvimento pessoal. E ela tinha alguns produtos que poderiam ser oferecidos para pessoas que estão desempregadas, para que elas melhorem a empregabilidade dela e consigam um emprego, e ela também podia criar produtos desenvolvidos para pessoas que já têm emprego, para que elas possam subir dentro da hierarquia. E aí, no meio da nossa conversa, nós chegamos justamente nesse ponto do poder aquisitivo. Então, é complicado muitas vezes você ter um produto que vai vender para uma pessoa que não tem dinheiro para comprar esse produto. Tá? Isso é um problema. Nesse caso, você vai ter um trabalho muito maior para passar a percepção de valor do produto, para que aquela pessoa ela se sinta motivada a, mesmo sem dinheiro, conseguir algum recurso para adquirir seu produto. Se você oferece um produto para um público que tem um poder aquisitivo maior, um público que tem dinheiro para comprar seu produto, nesse exemplo que eu dei da consultoria que eu estava prestando, seria um cliente que ele já tem um emprego e ele vai pegar aquele produto, aquele treinamento para desenvolver dentro da carreira, você vai conseguir vender mais. Por quê? Porque esse público tem um poder aquisitivo maior. Outro ponto ainda do mercado de consumidor atrativo são os locais de concentração. Então, existem determinados mercados que você vai encontrar pessoas concentradas, e existem outros mercados que você vai encontrar menos gente concentrada. Quanto maior o local de concentração das pessoas, quanto mais locais existirem e quanto mais gente tiver dentro desses locais, mais fácil eu fazer o meu marketing, maior a atratividade do mercado consumidor. Por quê? Porque eu consigo chegar naquelas pessoas e conversar com elas. E quando eu falo de local de concentração, eu estou falando, por exemplo, de um blog que recebe dezenas de milhares de visitantes dentro do mês para determinado nicho. Ou estou falando de um grupo dentro do Facebook, que tem lá 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas dentro daquele grupo interagindo. Então, nichos, arenas, mercados em que eu tenho pessoas concentradas no mesmo local, são mercados mais interessantes do que os mercados em que eu não tenho pessoas concentradas. Bom, e agora vem a pergunta, né, Felipe? Como é que eu analiso esses aspectos? Como é que eu analiso se as pessoas têm poder aquisitivo ou não? Como é que eu analiso os locais de concentração? Como é que eu analiso, por exemplo, se a pessoa ela tem interesse ou não tem interesse em determinado produto, além do tamanho daquele mercado? Então, existem várias formas de analisar. A primeira delas é você analisar o seu negócio hoje. Qual é o seu faturamento?
Quantos clientes você tem hoje? O que é que seus clientes falam? Então você pode analisar o seu negócio atual para conseguir definir, por exemplo, se o mercado vai bem ou não, se o público pode pagar ou não. Então, por exemplo, você tem uma empresa que presta um determinado produto, oferece um determinado produto, ou presta um determinado serviço, seja esse serviço, esse produto online ou offline, e você tem pessoas, clientes, que entram dentro do seu processo de vendas. Seja pedindo um orçamento por telefone e você mandando, seja entrando no seu site, se cadastrando com e-mail. O que é que essas pessoas falam? Elas falam que tem dinheiro, elas reclamam que não tem dinheiro. Quantas pessoas se cadastram dentro do seu site? Quantos clientes você tem hoje? Essas informações são indicativos da atratividade do mercado em que você está atuando. Outra coisa interessante da gente analisar é o Google. Você pode, por exemplo, ir no Google, fazer busca pelas palavras-chave referentes ao seu produto ou ao seu serviço e ver se aparecem anúncios daquele produto. Quanto mais anúncios aparecerem, maior tende a ser a atratividade do mercado. Por quê? Porque se existem outras empresas anunciando para aquela palavra-chave, é muito provável que aquela palavra-chave esteja dando lucro para elas. Especialmente se você analisar os anúncios dentro de um horizonte de tempo. Então, por exemplo, você faz uma análise durante 1 a 2 meses de determinada palavra-chave e sempre que você busca ela no Google, o anúncio aparece numa determinada empresa. Então é muito provável que aquela empresa esteja tendo lucro com aqueles anúncios. Por quê? Se ela não tivesse lucro, ela teria pausado os anúncios. Se ela está tendo lucro para aquela palavra-chave, isso quer dizer que existe dinheiro dentro daquele mercado. Isso indica que aquele mercado é atrativo. Outra coisa que você pode usar no Google são sugestões de pesquisa. Você abre a caixa do Google, começa a fazer uma busca e o Google complementa aquela busca com umas palavras adicionais. Se você começa a colocar, por exemplo, como perder peso, e o Google fala como perder peso com dieta, como perder peso com exercícios, como perder peso com shake, e assim por diante. Então existem pessoas procurando perder peso em cada um desses sub-nichos, em cada um desses tipos de produtos, em cada uma dessas abordagens. Se você coloca como perder peso e o Google, por exemplo, não mostra dieta, só mostra exercícios, então é provável que existam poucas pessoas dentro do Google buscando como perder peso com dieta. Tá? Por quê? Porque aquelas palavras que o Google sugere na hora de buscar são palavras que são muito buscadas pela audiência. Então, palavras que aparecem ali é porque tem muita gente buscando por aquela expressão. Você, inclusive, pode usar essa técnica para procurar nome de seus concorrentes, nome dos seus produtos, nome do produto dos seus concorrentes e ver quem são os que aparecem na própria busca do Google e quem são os que não aparecem. As pessoas que aparecem é porque são muito buscadas pela audiência. Outra técnica que você pode usar é o planejador de palavras-chave do Google AdWords. Então, o Google AdWords é a plataforma de anúncios do Google, em que você pode pagar para aparecer lá na parte superior quando alguém faz uma busca. E esse planejador de palavras-chave do Google AdWords é uma ferramenta em que você coloca as palavras-chave e ele diz daquela palavra quantas pessoas fazem busca por ela dentro de um determinado mês. Então, por exemplo, você vai colocar lá como emagrecer e ele vai dizer, Felipe, 30 mil pessoas procuram como emagrecer por mês dentro do Google. Isso é indicativo do tamanho do mercado. Além disso, ele mostra também quantas pessoas buscam palavras similares. Então, por exemplo, eu coloco lá como emagrecer, o Google vai dizer, Felipe, existe um grupo de palavras associadas a como emagrecer. Como, por exemplo, como perder peso, como fazer dieta, exercícios para emagrecer, como queimar gordura. Então, o próprio Google, quando eu coloco como emagrecer ou como perder peso, ele sugere essas outras palavras associadas. O Google faz isso, ele entende o que é que as pessoas estão buscando e com isso você pode ter insights de outras palavras que o seu público usa para fazer pesquisas, bem como analisar também quantas pessoas buscam cada uma dessas palavras. Outra ferramenta que você pode usar é o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que ele mostra a evolução do número de pesquisas de uma determinada palavra-chave ao longo do tempo. Então, por exemplo, você coloca lá como emagrecer, você vai ver o gráfico de evolução da busca dessa palavra durante o último ano, durante os últimos 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você pode também filtrar pela localidade. Pessoas do Brasil, pessoas do mundo inteiro. E aí você consegue, por exemplo, analisar tendências.
como se determinada palavra-chave ela está crescendo historicamente ou se aquela palavra-chave ela está decaindo historicamente. Inclusive, uma coisa bem interessante do Google Trends é que ela reflete muito o pensamento da sociedade como um todo. Então, por exemplo, se você faz uma análise do Google Trends no período de eleição, eu já fiz esse teste, você vai verificar que os candidatos que no começo das campanhas têm pouca pesquisa no Google Trends, nas pesquisas de Ibope, Datafolha, etc., eles também estão com percentual de votos pequeno. Na medida em que a eleição vai caminhando, o número de pesquisas no Google vai aumentando, você vê isso no gráfico do Trends, e as pesquisas públicas também vai aumentando o percentual daquele cliente, daquele candidato no caso. Então é uma ferramenta bem interessante, naturalmente que ela não reflete o interesse das pessoas. Então, por exemplo, se sai um escândalo de um determinado candidato, o número de buscas sobre aquele candidato vai aumentar. Naturalmente isso não quer dizer que as pessoas vão votar nele. Então se você faz uma pesquisa para um determinado produto, isso indica no Google Trends que o volume de buscas por aquele produto está aumentando. Não necessariamente ele está vendendo mais, porém, existem mais pessoas procurando pelo produto e normalmente vai haver uma associação entre o número de pessoas que procuram pelo produto e o volume de vendas desse produto. Outro lugar em que você pode procurar para analisar seu mercado consumidor é o Hotmart ou o ClickBank. Então, se você é um infoprodutor, se você trabalha vendendo produtos digitais, existem várias plataformas, o Eduz também é outra plataforma, e você pode ir nessas plataformas e fazer uma busca pelos produtos de determinado nicho. Então, se você trabalha com emagrecimento, você vai lá, pesquisa produtos de emagrecimento, e quanto mais produtos tiverem dentro do nicho, mais atrativo tende a ser o nicho. Quanto maior a temperatura dos produtos, então o Hotmart, por exemplo, ele tem um indicador de temperatura, quanto mais um produto vende, maior a temperatura dele, quanto mais quente determinados produtos, mostra também que o nicho ele é mais atrativo. Outro lugar em que você pode analisar o teu mercado consumidor é através de blogs e portais. Então você pode entrar dentro dos blogs, você pode entrar dentro do portal e lá olhar anúncios que as pessoas fazem. Então, se você entra num portal sobre emagrecimento, ou sobre saúde, ou sobre finanças, e dentro desse portal tem vários anunciantes de um determinado produto, é provável que aquele produto seja interessante, que o nicho daquele produto seja interessante. A mesma lógica que eu falei no Google AdWords. E se aquele anúncio ele passa muito tempo sendo repetido, é muito provável que aquelas pessoas estejam lucrando com aqueles anúncios. Outro ponto são visitas, comentários e compartilhamentos dentro dos blogs e portais. Então você vai entrar dentro de um determinado blog, encontra artigos sobre o tema que você está procurando, você pode inclusive fazer busca disso no Google, busca teu tema como emagrecer, vão aparecer vários blogs, vários sites, clica no site, clica no link, vai para o blog, vai para o site e vê quantas pessoas estão comentando aquele site, vê quantos compartilhamentos aquele post tem em redes sociais, e quantas visitas o próprio portal e blog teve. Ah, Felipe, como é que eu vejo o número de visitantes do portal e blog? Normalmente essa informação não está pública, mas você consegue, por exemplo, pedindo um Media Kit daquela empresa. Então, exemplo, você entra em contato com o blog, pede para ele o kit de anunciantes e no kit vai dizer o volume de buscas mensal daquele blog. Você não vai ter isso por página, mas vai conseguir visualizar do blog como um todo. Por páginas, você vai poder ver comentários e compartilhamentos. Outro ponto também no mercado consumidor é você analisar o próprio Facebook. Então, você também vai analisar os anúncios. Quanto mais anúncio aparece em um determinado produto, maior a tendência é aquele nicho, aquele produto ser atrativo. Você vai analisar grupos. Se existem muitos grupos sobre emagrecimento, e se esses grupos são grandes, e as pessoas conversam muito, interagem muito, isso indica que aquele é um nicho quente. E também as páginas, as fanpages. Se naquele nicho existem fanpages muito grandes, com muitos fãs, isso também indica que aquele nicho é atrativo, que existem muitas pessoas interessadas naquele nicho. Outro local que você pode procurar é o YouTube, e aí você vai analisar também os anúncios, como eu já falei anteriormente, vai analisar o número de assinantes dos canais. Um canal com muito assinante indica que aquele nicho é um nicho que atrai muita gente, e você vai analisar também o número de comentários. Vídeos dentro do canal que tem muita gente comentando, muita interação, muito like, muito compartilhamento, indica que aquele vídeo é de interesse da audiência. Outro ponto, outras mídias sociais, como Twitter, Instagram e etc. Você pode analisar, por exemplo, o número de seguidores.
o número de likes no conteúdo, o número de retweets no caso do Twitter. Então todos esses são indicativos do tamanho do teu mercado consumidor, da atratividade do teu mercado consumidor e do quanto as pessoas se interessam por aquele tema, por aquele produto, por aquele serviço, por aquele nicho. Então, resumindo, nós vimos nessa aula que você tem que analisar quantidade de pessoas dentro do mercado para saber se é um mercado interessante. Se as pessoas têm interesse no seu produto ou no seu serviço, quanto maior o interesse delas, melhor. Se elas têm poder aquisitivo para comprar e também se existem locais de concentração dessas pessoas. E mostrei aqui várias ferramentas para fazer essa análise. Você pode usar o Google, pode analisar no Facebook, pode ver no YouTube, pode analisar plataformas como Hotmart, como o Eduze, como o ClickBank, especialmente se você trabalha com infoprodutos. Pode analisar mídias sociais e assim por diante. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.